Assim você vai ter uma opinião própria, não vai ser um papagaio apenas repetindo o que diz determinado autor. A outra coisa que eu quero falar para vocês, quando se estuda teologia sistemática, é em seguida se compra uma Bíblia de estudo. As Bíblias de estudo são ótimas, são boas, mas não pense em usar os textos do rodapé, os comentários do rodapé, como uma extensão da Bíblia. Esse é o grande problema de quem consulta a Bíblia de estudo. Crê que os comentários é uma continuação da Bíblia, não é. Ali é a opinião de uma pessoa, como pode ser a minha opinião de qualquer outra pessoa. As Bíblias de estudo são boas. Você tem a Bíblia Thompson, tem a Hiri, tem a Pentecostal, tem agora, que é a melhor que existe no mundo, né? que é a King James, né? Já está completa em português todo o Novo Testamento. Você tem a King James aí, a Bíblia? Não. Não está caro, hein? A Reina Valéria é espanhola, né? Reina Valéria é espanhola, né? Considerada de Reina. Na faixa de 90, né? Está barato. A King James eu recomendo para vocês. É o melhor comentário da Bíblia do mundo. É a tradução mais fiel do texto grego e hebraico. Professor, o senhor falou aí de Bíblia, desculpa, falar então para. Tem a Russell Shedd, o senhor conhece a Shedd? A Shedd, sim, a Shedd. Tem um comentário na Shedd, desculpa, mas está dentro do que o senhor está falando. Tem um comentário no rodapé da Shedd, do capítulo 6 de Apocalipse. Isso faz uns 10 anos que eu vi. E o Russell Shedd é um grande teólogo, mas ele disse capítulo 6, que aquele ali é aquele. Alguns apologetas, os hermeneutas, os exegetas, dizem que aquilo ali é o anticristo. Ele disse que não é, que é Cristo. O que é que o senhor fala? Na sua concepção. Desculpa eu estava fazendo essa pergunta. Eu tenho que me lembrar o comentário. Eu não lembro Tá bom, qual é. Leia só o texto bíblico que eu te digo. Porque eu tenho várias Bíblias de aplicação, eu tenho o Scofield, eu tenho a Dake e tal, mas a única que tem esse comentário que ele diz, por exemplo, eu tenho um conceito, sabe, o meu conceito, não estou dizendo que não é, que o Cristo é o do Apocalipse 19:11, aquele é Cristo, no capítulo 6, para mim, ele é o anticristo. Aí ele fala no rodapé, lê o capítulo 6 você está nos orientando a ter cuidado, que não é uma extensão. Lê o capítulo 6 de Apocalipse. Eu recomendo, desculpa eu estar falando aqui, não estou predominando no assunto, isso é perigoso a gente propagar esse comentário do capítulo 6 da Shedd, ou a Russell Shedd. Leia o capítulo 6 desse versículo. Posso ler? Enquanto ele procura, quero dizer para vocês que, inclusive o pastor Gesiel Padilha faz uma nota, né, uma Bíblia de estudo, ele fez. Sim, a do Obreiro. A do Obreiro. Então é a opinião de um. A King James. King James é a tradução mais fiel para o Ocidente, no mundo inteiro. Agora saiu em português. King James. King James. É muito boa e tem a Bíblia em palavra-chave também, que é boa e tal. A Thompson é usada no mundo inteiro. Eu tenho mais ou menos umas 15 Bíblias diferentes e eu consulto cada uma delas e tenho o meu próprio ponto de vista, mas para isso você tem que conhecer pelo menos um número ímpar, de 3, de 7, de 9 ou de 11 diferentes. Isso é muito importante. Então vocês vejam Geraldo vem contar lá embaixo e traz o preço segunda-feira para o pessoal. Da King James? A King James. É R$90. Está barato. Está muito barato. É um verdadeiro comentário bíblico. Está o texto em hebraico, em aramaico, em grego. É muito bom. Professor, lê o texto. Abertura dos 6 primeiros selos. E havendo o cordeiro aberto, um dos 6 selos, olhei e ouvi uns 4 animais que diziam com voz de trovão: vem e vê. E olhei eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ele disse que esse é o anticristo? Ele na comentarista, por quê? Não, ele disse que esse aqui é Cristo. Ele fala, esse comentarista da Pentecostal já disse que é o anticristo. Ele diz aqui no comentarista, desculpa falar aqui. Os 4 cavaleiros se apresentam quando os 4 primeiros selos são abertos, Zacarias e tal. Representam o julgamento divino contra o sistema mundial corrupto e maligno contra os ímpios. Muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco creem que o cavaleiro é o anticristo, o futuro dominador mundial que deve iniciar suas atividades no início dos últimos 7 anos. Estudo pelo anticristo. Aí tá. Esse aqui também tem um conceito também que é esse capítulo 6 é o anticristo. A única Bíblia que diz que o capítulo 6 de Apocalipse é o Cristo, ele diz que é Cristo. É chefe. Bom,
Eu estou terminando o meu comentário resumido de Apocalipse para uma faculdade, que já está quase pronto, falta apenas os últimos capítulos. Eu não lembro, o capítulo 6 e 7, eu estou deixando para comentar por último, 6, 7 e 9, porque é muito polêmico. O anticristo, ele aparece no livro de Apocalipse, declarado, seu aparecimento é no capítulo 13, versículo 1. E vi sair do mar uma besta, aquele é o anticristo. Aparece no grego o termo anomos. O termo anomos, que é o homem sem lei, sem ordem, sem Deus, né? Sem justiça, sem lei, sem ordem, sem Deus. Esse é o anticristo. Mas como a Bíblia, o livro de Apocalipse, já comentei aqui uma vez, não é um livro cronológico. O livro de Apocalipse não é cronológico. Em nenhum momento João se preocupou em colocar em ordem a sequência dos fatos da visão que ele tem na ilha de Patmos. A cronologia está mais marcada a partir do capítulo 18 e 19, quando ele fala já do fim da grande tribulação, e entra no capítulo 20, daqueles que ressuscitam, versículo 4 e 5, que vão reinar durante 1000 anos. Aí se começa a parte cronológica. Mas o anticristo se manifesta pela primeira vez como aparecimento no capítulo 13. Mas como não há cronologia no livro de Apocalipse, nós encontramos que no capítulo 11, já o anticristo e o falso profeta já estarão atuando. Agora vem a pergunta: se ele surge em Apocalipse no capítulo 13, como é que ele estará atuando no capítulo 11? E a besta que sai da terra, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, e vi sair da terra ou do abismo outra besta que tinha 2 chifres. Parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Esse é o falso profeta. Se o falso profeta surge no capítulo 13, versículo 11 de Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, como é que ele aparece mandando matar as 2 testemunhas no capítulo 11, se ele surge no capítulo 13? Isso prova a não cronologia do livro de Apocalipse. Porque a outra besta que saiu debaixo do abismo, Apocalipse capítulo 11, é que faz matar as 2 testemunhas do capítulo 11 de Apocalipse, que não quis adorar a estátua. Outra coisa, é o falso profeta, que a sua função é de marqueteiro do anticristo, que faz com que as pessoas adorem a estátua do capítulo 11, que é quando começa a grande tribulação. E justamente por esse motivo é que nós temos muitos pastores, inclusive na Assembleia de Deus e outros, que são midi-tribulacionistas. O que é o midi-tribulacionista? São aquelas pessoas que creem que a igreja passa pela metade da grande tribulação. Midi, metade da grande tribulação. Que a igreja é arrebatada juntamente com as 2 testemunhas, Apocalipse capítulo 13, né, que representa as 2 oliveiras. Entretanto, eu sou pré-tribulacionista e creio que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 23, quando aparecem as 3 fases da primeira ressurreição. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, e depois aquele que ressuscitarão da sua vida no fim da grande tribulação. Então isso é antes da grande tribulação. E para os midi-tribulacionistas e tribulacionistas, eu pergunto: se a igreja passa pela metade da grande tribulação ou pela grande tribulação, quando haverá o tribunal de Cristo? Quando haverá as bodas do Cordeiro? Se o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro precede o milênio. Se cada um dura 42 meses ou 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio. No capítulo 13 fala dos 3 anos e meio, capítulo 11, um fala 1260 dias, se você somar dá 3 anos e meio. Outro diz 42 meses, que dá 3 anos e meio. E aí vai para Daniel capítulo 9, versículo 27, fala sobre a semana de anos. Essa semana de anos, baseada no livro de Levítico, quer dizer o quê? Dia significa anos, e anos significa dias. Semana de anos é Shavua, em grego, do hebraico, quer dizer 7, 7, 7, ou seja, 7 vezes 7, que são 7 anos, que é uma semana de anos. Então 7 anos é uma semana de 7 dias, que significa anos. Ficou 483, que é 7 vezes 7 dá 49, 490 dá os 490 dá. Esses 7 que o relógio de Deus está parado, né? Os 490 dá esses 70 semanas de Daniel. Que dá 400, já foram concluídos 483, falta 7. Semana 69, de 70 semanas são determinadas sobre o seu povo. Se é sobre o seu povo, não pode ser a igreja midi-tribulacionista, porque o período da grande tribulação não corresponde a uma dispensação, baseado no comentário de Scofield, que a gente diz Scofield, mas é Scofield, a pronúncia de Scofield. Scofield que é dispensacionalista, como eu sou dispensacionalista de carteirinha assinada e crachá.
Sou dispensacionalista de carteirinha. Então a igreja não pode passar pela grande tribulação. Porque a grande tribulação é o período de acusação. E os únicos acusados é a nação de Israel. É o período de expurgo. E a Bíblia diz: quem acusará os escolhidos do meu Deus? A grande tribulação para aqueles que não estão em Cristo. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então uma série de fatores que você vai estudar com o seu professor de escatologia, que não sei quem será. O senhor. Não, seguro tem outros melhores. Estou brincando. Bom, certamente todos vocês têm uma pergunta para me fazer, né? Não fizeram, não sei porquê. É porque essa fitinha rosa aqui, né? Eu sei que é sinal que você vai nos presentear com alguma coisa. Eu teria que trazer uma para cada um de vocês, mas eu nem passei em casa, eu estou vindo do Paraná. Viajei sexta-feira e vim direto para aqui. Eu não passei. Esse mês é o mês de Outubro Rosa. É o mês da campanha de prevenção contra o câncer de mama. E eu trabalho como psicanalista sexólogo, faço parte em Cubatão e em São Paulo, da Fundação Iacoca, das terapias dos distúrbios sexuais de quem tem câncer de mama, das mulheres e dos homens. O homem também tem câncer de mama, tá? O homem também tem câncer de mama. E eu coordeno aqui na Baixada, com as clínicas dos oncologistas, a questão de câncer de mama, e esse é o mês rosa. No Paraná eu estou admirado o que eu vi. Eu estive em Foz do Iguaçu e nas praças, todas as lojas têm uma cinta rosa dessa. No lado do Paraguai, Cidade do Leste, as principais lojas, todos os funcionários estão usando a fita rosa. Os médicos, os estudantes, nas árvores, impressionante. E aqui em São Paulo, que é o maior índice de câncer de mama no Brasil, quase ninguém usa. E quando usa, esse cara parece que é bicha. Eu ia trazer uma para cada um de vocês. Eu mandei para todos vocês. Não sei quem não recebeu aqui. Para que vocês divulguem, né? O câncer de mama está principalmente para as mulheres que fumam, né? É um problema sério, né? E já quero adiantar para vocês que as pessoas que têm câncer de mama, as mulheres geralmente evitam a relação sexual com seus maridos, né? Por quê? Por quê? Porque as mulheres que têm câncer de mama, elas fazem vaciamento das axilas e que afeta a sua libido, então ela fica meio climatérica precoce, vem a menopausa precoce, e ela tem muita dor na relação sexual, porque é uma secura da parede vaginal, porque a sua libido se diminui muito, então ela não tem a lubrificação normal de uma excitação prévia a uma relação sexual, e a parede vaginal fica muito seca. Então na penetração pênis-vagina, o que é que acontece? Há uma dor muito grande, chamada dispareunia, ela se torna uma disparêunica. Então ela evita: não, querido, hoje não, eu estou cansado e tal. É para não dizer ao marido que vai ter uma dor insuportável, que ela chega a chorar, mas não diz nada ao marido. Então, a minha parte como sexólogo é fazer esse tratamento, essas palestras em São Paulo, aqui em todo o estado de São Paulo, com a equipe de ginecologistas e oncologistas. E esse mês nós estamos coordenando esse trabalho sobre câncer de mama. Aí nós mandamos para vocês, e eu vou passar aqui essa parte que eu acho muito importante que vocês saibam. Eu não sei quem vai dar essa parte de escatologia, ou se vocês vão ter escatologia, porque na verdade a matéria de escatologia é um seminário. Eu falei há dias atrás com o pastor Gisele sobre isso, que tem matérias que nós usamos nos nossos seminários que não são matérias, são divisões das matérias. Por isso que o nosso programa está um pouco diferente dos outros seminários, ou seja, armatologia, paracletologia, isso não existe, não é matéria, é uma divisão de teologia sistemática, tá?
Esse trabalho de câncer de mama é muito importante. Eu me enganjei nisso depois que eu fiz uma palestra na Petrobras e outra na SIC. No início do ano eu fiquei muito tocado em ver pessoas que tinham feito vaciamento e nós começamos um trabalho em todo o estado de São Paulo. E esse mês, amanhã vou nas lojas para que eles financiem os cartazes que eu tenho que distribuir nas lojas e pegar nas lojas e levar para algumas igrejas. Porque é uma ignorância muito grande. Não somente quem fuma tem câncer de mama, o cigarro, porque o alcatrão, né, a nicotina, ela não é hidrossolúvel, né? Não se dissolve na água, na urina, no suor, nas fezes. Ela é lipossolúvel. Se aqui alguém é enfermeiro, sabe que ela se prende na gordura, a mama. Se você vê a mama por dentro, se tirar a primeira vez que eu circulei em uma clínica de mama, quando eu fazia cirurgia, eu tinha que ver se ficou nódulos, e é pura gordura lá dentro. Então, isso é absorvido, né? E isso é um grande índice de câncer de mama, né? E as mulheres creem que é bonito e tal, e é uma desgraça isso, né? Deixa eu passar rapidamente isso para você. Minha mãe, ela fumou 27 anos, ela teve que cortar a perna porque o médico disse que o cigarro, aqui nos falou, a fumaça do cigarro, né? Ela, lá nas veias, na artéria, fica com a gordura e exatamente. A minha mãe está com uma úlcera na perna direita, agora provavelmente, se Deus não curar, ela vai ter que amputar com a perna. Exatamente, porque ele é lipossolúvel. É igual a questão da maconha, né? A maconha também, ela pega-se na... alguma coisa está errada aqui. Na verdade que tem uma música, não sei se vocês abriram com a música, mas ele tem uma música de... que não está abrindo aqui. E geralmente nós da igreja temos que Deus cura tudo, né? E negligenciamos. O que eu tenho que fazer, Deus não faz mesmo. Agora o que Deus tem que fazer, eu não posso fazer, né? Na verdade, o original desse PowerPoint, ele é muito forte para passar para vocês aqui, que eu fiz no início do ano. Na verdade, não, a música não está, mas não importa. Aí eu falo de onde começa a campanha, né, de câncer de mama, né? É um anúncio que eu vi da NASPEC da Bahia, me tocou muito, né? Aí nós começamos a campanha do Outubro Rosa, né? E no próximo mês eu começo a campanha de câncer de próstata. Já estou com o material pronto e vou tentar conseguir pelo menos uns 10 mil reais para fazer os cartazes e mandar para... Essa mensagem está em toda a América Latina, nós mandamos. Estou recebendo mensagem do México, da Argentina, dos Estados Unidos, nos felicitando pelo trabalho Outubro Rosa, né? Todos juntos contra o câncer de mama. Provita é uma ONG que eu presido já há alguns anos, né? Aí nós falamos que toda mulher deve prevenir o câncer de mama, 90% por causa dos tumores, mas comuns tem cura. Só que a mulher tem que procurar esse tratamento antes, né? Os especialistas vão indicar a realização de exame, a mamografia. A partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer. Como o homem deve fazer também a consulta sobre o câncer de próstata, né? Aí são pessoas colocando jovens, adultos e tal. Essa é minha filha, né? Essa coisa linda como pai aí. Tem que ser, né? Aí no caso de uma mamografia, como é que se faz, né? Lamentavelmente alguns municípios não têm mamógrafo. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, né? Aí outro caso de um mamógrafo, né? Se alguém teve um caso da mãe, da filha, de um familiar, deve mais um motivo, né? A partir dos 35 anos, não mais a partir dos 40. Esse garoto saradão aí, bonitão aí, é meu filho, tem que ser, né? O câncer não escolhe raça, cor, nem aparência, por isso se cuide. O câncer alcança negros, brancos, pobres, ricos, né? Eu gostei muito dessa imagem. Isso aí é uma enfermeira que trabalha na saúde mental. Esse é outro caso do mamógrafo, 10 razões para fazer a mamografia. Essa é minha irmã da Bahia, esse é meu cunhado, que é oficial da Polícia Militar lá em Salvador.
Câncer de mama, fique de olho. Ou seja, nós colocamos todo tipo de imagem, né? Isso aqui é a ex-secretária de Educação lá de Santa Catarina, que é uma amiga nossa. Eu pedi permissão para usar, né? Aqui como se faz o autoexame. Essa também é uma alemã de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul. São pessoas enganjadas na campanha, né? Aí eu coloquei no e-mail que eu mandei para vocês, endereços vocês podem consultar, quem tem dúvida, as mulheres e os homens também, né? Essa aí é uma família de amigos lá do México, ela é dentista, essa é a filha dela, são crentes, né? Aí eu falo sobre o direito do Ministério da Saúde, que está, né, sobre o Norte, o Nordeste e tal, está providenciando através do Instituto Nacional do Câncer, né? É uma amiga também lá de Minas Gerais, uma indústria muito importante. Essa é uma policial do estado de Alagoas, é crente da Igreja Batista, é uma amiga, muito amiga nossa, e eu pedi permissão para colocar também na campanha. Aí sobre o SUS, né, que agora é obrigado a fazer a cirurgia de reconstrução mamária, alguém faz a extração da mama e não tem condições de colocar, e é um problema, né? Essa é a reconstrução aí para colocar a prótese, né? A prótese não, a substituição. Essa é a minha secretária lá da empresa de Cubatão, que tem um problema de mama muito sério e fez uma cirurgia. Ela não teve que extrair, mas teve que fazer uma cirurgia. Sempre estou falando, Fernanda, voltou o médico, como é que está? Está doendo, tem caroço? Volta lá e tal. Ela tem medo, né, de fazer extração da mama, fica com medo de eu. Como é que está? Você vai casar agora, tem que estar. E ela tem muito medo de fazer a cirurgia de extrair a mama. Ela não precisou extrair, ele só tirou uns nódulos e por agora está tudo bem. Isso aí é o linfedema, isso é muito importante. E esse endereço de e-mail aqui informa muito bem sobre o que é o linfedema. É muito importante que as mulheres conheçam sobre isso. No que eu mandei para vocês, aí tem o endereço do site, entre nesse blogspot e você vai ver esse câncer de mama, de mulher, de peito, é muito importante. É importante que a mulher saiba. Esse cara saladão aí é um amigo nosso. Sobre a saúde da mulher e tal, isso é muito importante, né? Isso aí é uma amiga nossa da Amazônia, né? Uma pessoa muito importante lá na área de educação. Aí eu falo sobre como tocar, se tem mulher que não sabe como fazer o toque e tal. E assim, quando nós, 7 anos fazemos essa campanha, tem mulheres, eu não sabia, professor, como é que era e tal. É uma coisa muito simples, né? Essa é a nossa amiga dentista lá do México, né? Todos juntos contra o câncer de mama. Isso aí eu recebi da Bahia e fiz questão de colocar, né? Essa é a gerente do Banco do Brasil, de Sorocaba. Sentindo qualquer anormalidade no seio, em seguida, independente do autoexame, procure o seu médico. Não espere ter uma coisa mais grave, procure o médico, né? E são e-mails, isso aí é um assistente social do Senai, né? De autorização para colocar, né? Apenas 20% das mulheres, né? Apenas 20% faz o autoexame das mamas, porque não sabe como fazer. Vamos mudar essa estatística, nós falamos, o autoexame deve ser realizado todos os meses, né? Não se esqueça do exame anual com o seu médico. Isso é muito importante para você, mulher, que está com essa dificuldade. Eu digo, uma vela não perde a sua luz por compartilhar com outra. Mande para outras pessoas esse e-mail. Por favor, reenvie. Não deixe que essa vela se apague, né? Então, mande para homem e para mulher, porque tem câncer de mama de homem também. Eu não coloquei a foto aí, que eu fiz correndo isso aí, mas é muito importante que todos nós estejamos engajados nessa luta contra o câncer de mama. Eu queria passar isso para vocês hoje, que é muito importante. Vocês têm mãe, irmãs, tias, comentem com elas, mandem para elas, porque é muito importante que todos se cuidem, que é um assunto muito sério no Brasil. Está recrudescendo muito a questão do câncer de mama por negligência, né? Negligência e ignorância também, né? A pessoa não sabe, isso vai acontecer com os outros, não comigo, né? Eu tenho um amigo lá em Cubatão que ele jamais quis fazer o exame de próstata e agora, né, ficou impotente depois do exame do tratamento de próstata e disse, olha, assim, se fizesse antes do acompanhamento, o homem também tem que fazer, a partir dos 40 anos tem que fazer também, né?
Bom, todos receberam isso aí? Quem não recebeu? Quem? Eu estou visitando, tá? É só no vídeo. Tá, ok. Quem não recebeu, me dá o e-mail que nós vamos mandar, tá? Isso eu acho muito, muito importante. Amanhã estou com uma junta comercial de Cubadão para arrecadar fundos para isso, que nós temos pessoas pobres que não podem fazer a cirurgia. Aqui na clínica que eu estava atendendo, não estou atendendo mais aqui, mas eu tinha vários casos de pessoas, que não sou especialista nisso, eu sou sexólogo, não tenho nada que ver com câncer de mama, mas eu me engajei nisso para ajudar as pessoas. Bom, nós falamos sobre Deus e sobre os atributos de Deus, né? A essência e atributos de Deus, né? Algumas características de Deus são absolutas e fazem parte da essência de Deus. Obrigado. Pode entregar hoje o trabalho depois da aula, tá? Fazem parte, né, da essência de Deus. São atributos absolutos ou imanentes. Nós comentamos rapidamente aqui. Da essência que faz parte de Deus, não pode existir sem esses atributos. Se faltar um desses atributos, ele deixa de ser Deus. Ele não é Deus, né? Ele não é Deus. Outras características são vistas como manifestação de Deus em relação à sua criação, que são chamados de atributos relativos ou transitivos, né? Os imanentes ou absolutos, eu não sei se eu comentei na aula passada. Comentei com vocês na aula passada desses atributos? Não, né? Nós passamos, ficamos até o... Não, eu não comentei não, eu parei antes. Espiritualidade. Deus não tem uma forma corpórea como Sobre até o nome. Tá, Deus não tem uma forma corpórea como homem. Nós dizemos que Deus é uma pessoa. E é um problema muito sério para alguns de nós entender que Deus é uma pessoa. Quando nós falamos em pessoa, em seguida pensamos em corporeidade, ou seja, que uma pessoa é um ser que tem um corpo físico, palpável e visível. Não. Para ser uma pessoa não precisa ter um corpo físico. Pessoa tem que ter vontade própria, inteligência própria, capacidade para amar e existir por si mesmo. Não precisa ter um corpo físico. Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é uma pessoa, Deus Espírito Santo é uma pessoa, independente de ter ou não um corpo físico. Mas o conceito que nós temos de pessoa é o conceito de palpável, de tocar. Deus não é um ser que tem uma massa física, moléculas, células, como nós os seres humanos. Espiritualidade, né? Sua incorporeidade explica sua proibição de qualquer tentativa de representá-lo fisicamente. Não se pode representar a Deus. Agora, no Amazonas, eu estive dando aula sobre... Gravei o curso completo de História das Religiões. E até eu mesmo me surpreendi, enquanto gravava ali na universidade, o curso, é para um curso secular, né, que eles têm ali, sobre as religiões. Como eles representam os seus deuses, com um bocado de cabeça, um bocado de braço. Você fala do sikhismo e essas seitas, por exemplo, que existem na Índia. É impossível representar a Deus, ao nosso Deus. Os deuses pagãos são representados por quê? São seres visíveis, são bonecos, são estátuas, etc. e tal. Mas o nosso Deus não pode ser representado de nenhuma forma. E eu, às vezes, em nossas igrejas, né, as igrejas pentecostais é muito passível dessas coisas, de ter as visões e revelações. Deus fala por visão, por revelação, eu creio nisso, mas às vezes, né, é fruto da cabeça das pessoas. Irmãos, eu vi que Jesus era assim, e Deus é com aquela barra. Deus era um ancião, então. Não tem nada a ver com Deus, né? Outro dia o pastor Gesiel, que apesar da cara assim, ele dá algumas piadinhas no culto, né? O pessoal morreu de rir. Que alguém disse, eu fui no céu, irmão, e vi Abraão com um bastão assim, e depois eu vi Moisés, velhinho, e eu vi Jó, um ancião de dias. E o pastor Gesiel disse, não, então ele não foi no céu, ele foi no asilo, porque só tinha, né? Quando você morre, você é transformado. Você não vai encontrar ninguém velhinho de barba, com um bastão lá no céu, isso não existe. Você é transformado, então você foi no asilo, não foi no céu, né? Então, não podemos representar a Deus, não podemos supor a Deus, né?
Agora você tem uma coisa chamada teofanias, né? As teofanias são representações de Deus, ou não podemos dizer emanações para não cair no gnosticismo. Mas são diferentes formas como no Antigo Testamento Deus se apresenta, um como um ancião de dias, um como o filho do homem. Nós encontramos muito no Antigo Testamento do texto hebraico. E quando eu tenho inclusive lá embaixo no carro, eu trouxe para mostrar para vocês, um comentário do Talmud, do texto hebraico já no grego, né? E que vocês podem comprar em português, não está caro. Geral vê lá o código do Sinai, lá na CPAD eles tinham. Só que desaparece. Se encontrar, compre, porque aparece 4 ou 5 e vende. Eu comprei os 2 que tinha, um para mim, outro para um aluno de outra faculdade. Chama-se Código do Sinai. É o Código do Sinai. É um comentário do Talmud, né? Da Mishnah, que é um comentário do Talmud. E ele fala sobre isso, né? E você não precisa saber hebraico, está ali em português, algumas palavras em hebraico, mas está tudo em português. Então ele apresenta, né, essa diferença, né, sobre as teofanias. Há pouco tempo eu estive no Maranhão, em uma faculdade de teologia, onde está inclusive um dos pastores que valida títulos, né, das faculdades, e ele fez o seu mestrado, o seu doutorado, e eu levei para validar o doutorado dele lá na Argentina, em nossa faculdade. E ele mandou a tese dele, sobre a teofania de Melquisedeque. É uma coisa que eu nunca vi no mundo. Tanto que eu estou pedindo ele autorização para traduzir para espanhol e publicar lá na Argentina. Ele mostra Melquisedeque não apenas como um tipo de Cristo, como uma teofania. É uma coisa impressionante. Eu nunca vi isso, mas eu quero pesquisar e analisar. Porque depois não se fala mais nada de Melquisedeque. De onde veio, para onde foi, não se sabe nada, né? Ele fala como uma teofania e tal. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu quero analisar isso. Então, no Antigo Testamento, eles representavam a Deus como um ancião de dias, um como filho do homem, mas não podemos imaginar uma forma de Deus. Deus é um ser incorpóreo, ele não tem forma. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que as mãos do Senhor, na língua do profeta Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para não mesmo, nem o ouvido e os olhos de Deus. Deus não tem olho, nem mão, nem braço, nem perna. Mas por que a Bíblia diz isso? Isso nós chamamos, usando o termo grego, de antropomorfismo. Nós explicamos aqui para vocês, quando falamos sobre a Bíblia. Antropomorfismo, de 2 palavras gregas, antropo e morfo. Né? Morfo quer dizer forma e antropo, homem. Antropomorfo, ou seja, a forma humana que nós damos a Deus para entender a Deus. Deus é como alguém que tem uma mão grande para... É como quem tem um braço grande para nos abraçar, como quem tem um ouvido atento para ouvir o nosso clamor. Senão não poderíamos entender a Deus. E chama-se antropomorfismo, da forma humana a Deus, para entender o que chamamos de a condescendência de Deus. Como é que Deus nos desce, condescende de nós e exerce a sua rica misericórdia, baseado no texto grego de Efésios capítulo 2. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é impossível Deus ter misericórdia. Por quê? O que é misericórdia? Eu expliquei para vocês. Vem de miséria, né? Do grego, e cor. O que é o cor em grego? Coração, né? O que é miserere? Miserere quer dizer miséria, lástima. Misericórdia, sentir a miséria no coração e no lugar do outro como um miserável. Deus não pode se colocar como um miserável. Mas para que entendamos o amor de Deus, Paulo disse em Efésios capítulo 2, mas ele que é riquíssimo em misericórdia, em sentir a miséria do outro como se fosse um miserável como o outro. Isso só se aplica a Deus e a Jesus. Você vê no texto dos evangelhos, e Jesus, movido de íntima compaixão, a nenhum outro ser se aplica isso na Bíblia. Por quê? É a condescendência de Deus, movido de íntima compaixão, ou seja, sentir no íntimo a desgraça do outro, como se fosse o outro. Isso é mover-se de íntima compaixão. Isso se aplica a Jesus. Então, não podemos supor um ser como esse, miserável, maltrapilho, porque não podemos representá-lo com forma humana. Isso é muito importante, né? Senão nós temos o gnosticismo que diz que Deus, que Jesus, é uma emanação, um aion, ou seja, uma projeção de Deus. Jesus não é uma projeção de Deus, ele é Deus. Ele é Deus, né?
A desobediência a essa proibição de representar a imagem de Deus, como faz a Igreja Católica e tal, e alguns evangélicos também, né, veladamente, né, faz parte da justificação da ira de Deus sobre os homens. Isso está em Romanos capítulo 1, né? Inculcando por sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como de aves, quadrúpedes, etc. e tal. Quando vocês forem estudar história da religião ou sobre as religiões, vão ver coisas terríveis nas religiões, né? Como eles representam a Deus em forma de animal, em forma de elefante, como na Índia, em forma de vaca, né? A vaca lá não se pode comer porque é uma deusa, a representação de Deus, né? A vaca, né? O crocodilo do Egito, representação de Deus. A serpente, né? Deus pulaco, tudo isso, né? Vida. Deus não somente é espírito, mas tem vida própria, ou seja, ele é uma pessoa, tem vida própria, subsiste por si mesmo, em contraste com os deuses das nações. Nós devemos ser testemunha de que o nosso Deus é um Deus vivo. Isso é muito importante. Quando nós vemos a carta dos Hebreus, né? Não a carta de Paulo aos Hebreus, por favor, a carta aos Hebreus. Paulo não escreveu a carta. É a carta anônima, pode ser de Apolo, pode ser de qualquer um. A carta aos Hebreus, né? Só não pode ser da Davi, que ele é certo. Não, a minha não, eu não lembro de ter escrito aquela carta. Mas a carta aos Hebreus, né? Eu tenho. Meu primeiro trabalho escrito foi uma crítica, uma antimonia dizendo que Paulo não escreveu aos Hebreus. Foi meu primeiro trabalho de teologia escrito com um irmão que hoje já está com o Senhor, Edmilson. Nós provamos que Paulo não escreveu aos Hebreus. Selecionamos pelo menos umas 70 palavras em grego e mostramos que não aparece ali em Hebreus, que são palavras repetidas por Paulo em todas as suas epístolas, menos na carta aos Hebreus. Isso vocês vão aprender em hermenêutica. Foi meu primeiro trabalho nos anos 70. Eu era um garotinho pequenininho na época, né? Então, para não pensarem que sou velho. Então, nós com o Edmilson preparamos já escrevia, isso. Já escrevia com dificuldade, né? Estava aprendendo a ler ainda. Mas nós fizemos isso e muitos pastores nos criticaram. Vocês são garotos que ainda estão de fralda. Nós éramos novos, eu tinha 20 e poucos anos, então, e nos criticaram por isso e tal. E depois, uns 7, 8 anos depois, a Sociedade Bíblica do Brasil pegou todas as Bíblias novas e tirou a parte, carta de Paulo aos Hebreus, colocou Epístola Anônima aos Hebreus. Hoje diz apenas Epístola aos Hebreus. Porque os grandes teólogos, não foi pelo que eu escrevi, já havia outros teólogos. Nós pegamos 20 livros de teologia para mostrar com essa referência do texto grego. Eu não sabia, eu estava apenas começando a estudar grego, mas já pegamos algumas palavras mostrando que não aparecia aquelas palavras de Paulo na Epístola aos Hebreus. E realmente Paulo deve ter sido escrita por um judeu helênico ou um judeu helênico que viveu com a cultura grega, mas com profundo conhecimento do texto hebraico. Ou pode ter sido de um grego prosélito, convertido ao judaísmo, mas profundo no conhecimento hebraico. Você vê Hebreus capítulo 9, todas as coisas segundo a lei se purifica com sangue. Tem que ser alguém metido no cerimonial hebraico, que não era o caso de Paulo. Ele conhecia muito o cerimonial hebraico, mas estava tão metido assim. Ele era mais soldado do que cerimonialista do hebraico, né? Não está incluído naquelas 3 divisões que encontramos no Antigo Testamento. De acordo com a Bíblia, quem é Deus, né? Deus é um. Deus é um. Se vocês escutarem quem gosta de reggae, né? Eu não gosto de reggae, mas tem alguns que eu gosto. Alpha Blondy. Quem já ouviu Alpha Blondy aqui? Alpha Blondy. São negros africanos, creio que são da Etiópia. Eles cantam música em hebraico, em francês, em inglês, no seu dialeto, sobre o Antigo Testamento. Ele tema Deus é um, God is one. Deus é um. E é uma coisa tremenda como eles mostram na música que Deus é um. Há um só Deus, né? Deus é fiel e verdadeiro, né? Eu fiz uma série, uma lista aqui, não é um acróstico, sobre quem é Deus, né? Para concluir a parte de Deus. Deus é luz. Deus é amor. Deus é infinito. Deus conhece todas as coisas, ou seja, Ele é onisciente e presciente. Ao conhecer todas as coisas, é onisciente, está presente em todo lugar. E ao conhecer as coisas que vão acontecer, Ele é presciente.
presciente, né? Vocês vão estudar a ética do Antigo Testamento, quando estudarem teologia do Antigo Testamento, sobre essa parte de Deus, né? Existe alguma lei que diz não matarás? Que não se pode matar? Que não se deve matar? Sim ou não? Sim. Então, não, Deus proíbe matar. Correto? Sim ou não? Sim. Amém. Amém. Então, a lei diz não pode matar. Deus não está a favor de matar alguém ou está? Está ou não? Não Vou matarás. tirar o óculos, eu escuto melhor. Está ou não? Não matarás. Não, Deus nunca disse isso. Não está na lei. Não está na lei. Não está. Então é erro de Não, não é erro não. interpretação. Não. Se estar assim, quando Moisés desceu do monte, Por quê? que o povo pecou, o que é que Deus disse? Mata todos que pecaram. Moisés mesmo tirou a espada e matou um bocado. Pegou uma espada lá e mandou matar um bocado. Que Deus mandou. Deus não disse não matarás? Mas ele falou para nós não matarmos. E Moisés podia matar? Nós não. É Mas autoridade, Deus né, pode pastor? matar. Não, mas não foi Deus que matou, foi Moisés que matou. Mas E o sob a soldado ordem de de Deus. Moisés também matou. Josué matou. Mas Mas Moisés sob a não ordem é de Deus. autoridade? Como? Sob a ordem de Deus. Mas ele disse não matarás, ele não se contradiz. Sim. Porque ele, segundo o texto, ele é imutável em seu ser. O que é que diz no texto para fazer culto? Não matarás, quer dizer no texto hebraico. Não cometerás assassinato por motivo fútil. É isso. Isso quer dizer não matarás. Em uma guerra você pode matar e não é culpado. Não cometerás assassinato. Não tirará a vida do próximo por motivo fútil. Utilidade. Eu li um livro uma vez, professor, que falava sobre que Moisés estava sob autoridade. Sob Só autoridade. o cidadão civil que não poderia. Mas a autoridade sim. Então, ou seja, No caso do Mas por que policial, isso não é claro? eu não posso matar ele. é isso que eu estou Mas o policial dizendo. pode. Exatamente. Em uma guerra você pode fazer isso. Pastor, Se um ladrão entra na minha casa com um revólver, eu tenho alguma coisa, uma faca, e aí? Não matarás. Morrerás. Atenção, a colocação dele é interessante, mas não deve fazer, porque você toma Vou uma deixar minha família morrer? em defesa própria é outra coisa. Agora, você não deve nunca tomar a justiça pela sua própria mão. Por exemplo, vocês viram aí o rapaz que filmou o assalto da moto dele? Eu achei aquilo maravilhoso, né? Ele com capacete e veio, aí o policial foi passando exatamente na hora Eu estava ontem no Paraná e eu vi no Fantástico e não entendi. Mas hoje, quando eu estava vendo na internet, ele mesmo que filmou, assim, uma coisa impressionante. Aquele policial não está condenado, ele foi no exercício da sua função de policial. Então, eu ficava preocupado. Chegou um rabino lá em Rosário, na Argentina, quando eu era missionário lá, e disse, não, o texto quer dizer, não tirarás a vida do teu próximo por motivo fútil, porque a ti não te é dado o direito de tirar a vida de ninguém. O que é motivo fútil? Fora de um combate de guerra, ou fora de ordem de comandante ou autoridade militar superior, Professor, ou fora de um quebrantamento da lei para aqueles que viviam sob a lei do Antigo Testamento, ou seja, você podia apedrejar uma pessoa até a morte por violar um decreto de Deus pelo Antigo Testamento. Agora, como eu não entendo isso, muita coisa eu também não entendo. Eu vou estudar a ética do Antigo Testamento. Porque Deus disse não matarás, e no caso de Josué e de outros homens de Deus, que entravam em uma cidade e disse, matem todos os moradores, matem até mesmo as mulheres que amamentam, e mate até as crianças de peito, e não só isso, mate o seu gado, a sua ovelha, e todos que têm fôlego de vida, até os animais que Deus mandava matar. Ele não disse não matarás? Aí vem a ética do Antigo Testamento. Era mal matar? Era mal deixar vivo? Era. Porque ao deixar vivo um só, contaminaria com a idolatria e o pecado toda a nação de Israel. E ao contaminar a nação de Israel, estaria querendo frustrar pela segunda vez o eterno propósito de Deus, para que de uma família pura e incontaminada viesse um que seria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, baseado no pacto adâmico de Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Era mal matar? Era. Era mal deixar vivo? Era. Então, entre dois males, Deus escolheu o menos mal. E outro, Estados Unidos, pena de morte, certo? A pena de morte está na mão dos magistrados. Está no livro de Romanos, é na mão dos magistrados. Agora, hoje não se justifica a pena de morte e ao mesmo tempo, né, alguns já justificam. Como, por exemplo, chacina. Eu acabo de ver agora na televisão, no jornal, um rapaz que chegou, uma mulher que era uma camelô, vendedor ambulante. Ela foi guardar as coisas, ele chegou, deu um tiro, voltou e deu mais 7 tiros, pegou a moto e foi embora. É duro, né? Mas sobre pena de morte e não pena de morte, eu não vou legislar a esse respeito. Vamos continuar aqui a nossa matéria. Bom, Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. Deus é todo poderoso, né? Deus é incomparável, Deus é perfeito, Deus é espírito, né? Pneuma, Deus é invisível, né? Deus é imutável, Ele não muda. Por isso que Deus não volta atrás. Mas Deus se arrependeu de ter criado o homem? Não, Deus não se arrependeu. Se arrependeu do que ia fazer com Nínive e não fez? Não, porque a Bíblia diz que ele não é homem para que minta de filho de homem para que se arrependa. Outra vez, quando diz Deus se arrependeu, etc., isso aí outra vez é antropomorfismo. Deus se sente como uma pessoa que se arrependeu, mas ele não se arrependeu em si mesmo, porque ele é imutável. Se ele mudar, ele deixa de ser Deus. Porque imutabilidade é qualidade essencial da deidade. Isso é antropobatismo, né? Exatamente. É quando ele tem sentimento. Sentimento humano. É, não é que ele tem um sentimento como se fosse é um sentimento humano. Antropomorfismo é Deus sendo forma de linguagem de homem. Exatamente. Mão, pé, olho, cheiro. Bom, Deus não tem limite. Deus é eterno. Deus é inescrutável. Você não pode sondar a profundidade. Deus é todo poderoso. Deus é sabedoria, né? Deus é livre, Deus é absoluto, Deus é misericordioso, Deus é pastor, ou seja, Ele cuida, Deus é trinitário, né? E aí eu concluo a parte de Deus. Eu coloquei essas partes de Deus para que você possa estudar esses textos e formar um conceito um pouco mais absoluto, um pouco mais profundo sobre Deus. Porque eu vou terminar a parte de Deus como eu comecei. O grande problema que nós temos é que os evangélicos desconhecem quase em sua totalidade quem é Deus. Esse é um problema seríssimo dos evangélicos. Principalmente nós pentecostais, que vemos de emoção. Hoje nós temos uma geração nova de pastores que faz aberrações como esta aqui, dessa igreja. Colocar um seminário teológico. Isso era uma aberração antes. Uma letra amada, não vamos estudar não, nós não precisamos de estudar. Antes era assim, hoje isso aqui é uma aberração. Esse pastor seria espírito da convenção, colocar um seminário teológico, isso vai desvirtuar as pessoas. A letra mata, o que mata é a ignorância. O que mata é a ignorância. O Brasil durante muitos anos só tinha 2 seminários da Assembleia de Deus. O IBAD e o famoso IBP de Lourenço Walsh e Bernardo Johnson. Aí depois veio o Stiadeb. E depois veio aquele de Campina, da convenção, que foi até esse meu amigo lá de Piauí, que foi o diretor, o Nestor Mesquita. A Itália, veio a Itália e tal, depois vieram os outros. E inclusive que o próprio IBP criticava, quando eu era da Assembleia de Deus, mas não estudei no IBP nem no IBAD, eu fui para a faculdade presbiteriana, já contei para vocês. Mas irmão, eu não era pastor, nem diácono, nem nada. Mas o senhor vai para uma faculdade presbiteriana, que era ligada a Mackenzie, lá do Rio. Nós temos o IBP, mas o IBP não tem bacharel, eu vou fazer um curso de bacharel. Mas não precisa, irmão. O irmão já tem um Espírito Santo. Cada abobrinha terrível, né? Isso eu tenho, mas eu quero mais. IBP, Instituto Bíblico Pentecostal. Instituto Bíblico Pentecostal. Fica na rua Licínio Cardoso, ali em São Francisco Xavier. Agora tem uma lista, desculpa, pastor José me deu, eu guardei. Os que são reconhecidos assim, pela Convenção Geral, pela qualificação. Tem muito, eu disse. É impressionante, é né? inumerável. E eu fico triste, eu falei aqui umas duas vezes, e alguns pastores aqui da nossa igreja me orou de cara feia, mas eu não estou nem aí, não paga minhas contas. Quando eu falei, irmãos, é uma vergonha que aqui nós temos um seminário e tem obreiro que não estuda. E uns pastores ficaram, uns obreiros ficaram. E não quer dirigir congregação e fica fazendo um bocado de besteira lá e não vem aqui estudar. O ruim é que esses alunos que vêm, suponho, abrindo parênteses, está aqui alunos membros que vai
Aí a mãe tem uma oportunidade, começa a falar alguma coisa, ele começa, o diabo está bem usando o camarada. Ele não sabe o que é. Ignorância, né? Então eu falei aqui um culto de doutrina e uns obreiros, irmão, creio que antes não tinha isso, mas antes nós tínhamos um desastre. A Assembleia hoje está um desastre. Era para ser a maior denominação pentecostal do mundo, mais que a dos Estados Unidos. Mas a Assembleia explodiu e agora implodiu. Agora é Congregação Apostólica, Casa da Bênção, Deus, tudo saiu da Assembleia. Porque ela implodiu. Vida nova, vida Cresceu, vida nova, era, Deus veio, Deus foi, Deus não era. Verbo de Deus, fala de Moisés. Então, o que é que acontece? Acontece que a igreja cresceu, mas não tinha pessoas capacitadas para dirigir. Então, agora que surgiu uns pastores com cabecinha, o Instituto Bíblico Seminário, o próprio IBP que me condenou, porque eu ia muito lá, né? A namorada era do IBP, eu ia lá, o Silas estudava lá, disse, rapaz, não vem pra cá, eu disse, Silas, eu não venho nada, vou lá. Você vai ser presbiteriano? Não, Silas vai lá, pai. Você vai ser presbiteriano, legal? Eu disse, é você mesmo. Ele era da Penha, eu era de Cordovil, eu pregava lá e o velho não deixava ele pregar, que era o sogro dele, o velho santo. Hoje ele é o pastor da igreja da Penha. Quando eu me formei, eu fui o primeiro da Assembleia de Deus no Brasil, com o pastor Neves, que morreu num acidente, no Rio, a ser bacharel em teologia. Em 75, fui o primeiro. Então o IBP queria ter bacharéis, mas não tinha professores. Aí o pessoal do Lourenço Orso, Bernardo João e tudo, eles me chamaram para dar aula na primeira turma de bacharel, porque eles não tinham bacharel. Aí eu com a professora Esther, que era a diretora da faculdade presbiteriana, fizemos um cursinho lá de meia boca, para todos os professores do IBP, durante 6 meses, que já tinham um curso do IBAG, tendo diploma de bacharel. Nós conseguimos isso na faculdade presbiteriana. E hoje eles têm, né, eu dei aula um período lá, em 81, depois eles hoje já têm muitas faculdades como essa, aí uma pena que os nossos obreiros, cabeça de bairro, não querem estudar. Para ficar dizendo besteira, divisão, não sei o quê. Aí vem um pregador lá, todo Shaolin. Shaolin? Geral, você lembra de um Shaolin que veio aqui com roupa vermelha, assim, quando havia um mal? Foi um desastre. O cara... Então ele começa a falar bonito, porque... não é essa roupa de Shaolin? Igual essa voz, né? Essa roupa de Kung Fu mesmo, assim. Vermelha, assim, toda bordada. Eu disse, que palhaçada. Eu só não fui embora porque eu estava no culto. Então vai para uma congregaçãozinha nossa, e o irmão, ele veio recomendado de Brasília. Esse veio de Brasília. Recomendado de Brasília, não sei quem, não sei se foi a Dilma. Veio recomendado. Se foi ela, tem que ser. Então, irmãos, divulguem lá, traz os diáconos, os irmãos que querem crescer. Porque é um problema, né? O dom que o nosso pastor ele tem para a glória, a gente sabe que ele estimula muito, ele ensina muito. Ele disse aqui uma vez, não sei que alguém viu aqui, que eu morei aqui, ele disse, olha, depois que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, eu deixei de ser preso por homens, ele diz assim, no termo de conceito, porque fica sendo manipulado. É complicado. Então, eu creio que o obreiro deve estudar muito, né? Já teve uma meia dúzia de cabecinha que disse, eu não gosto de ouvir o pastor Adailton quando ele vem pregar aqui no culto de doutrina, porque ele vem de pregar e fica ensinando a gente como se fôssemos crianças. Sabe tudo. Não quer aprender. Eu sabe Não quer aprender. Então, eu não sou pregador. Eu sou médico, eu sou professor. E pronto, né? Então, quem quiser me ouvir pregar vai ter uma decepção, porque eu não sei pregar. Eu sei ensinar. Eu sei pregar ensinando, né? E quando a pessoa prega ensinando, tem que ter saltinho, glória, aleluia, arrancar os cabelos, quebrar os bancos, senão não tem poder. Não. Tem um momento para tudo. Eu gosto de glória, aleluia e tal, mas gosto de que ouçam uma palavra, né? Vocês estão aprendendo para ensinar, não para saber mais do que os vossos pastores. Não humilhe aqueles que não estudaram, né? Que as grandes mensagens de pastores analfabetos. Mas se você tem possibilidade de estudar, estude, você está aqui e aproveita a oportunidade. Viu, professor? Inclusive, as colocações que você colocou aí, tem um outro lado também, porque muitas pessoas fugiram do seminário por causa também da incapacidade dos que estavam fazendo seminário, que muitas vezes achavam ser vice-deus. O cara estava um ano de faculdade e achava que tinha resposta para tudo. E muitas vezes desfazia da própria congregação, em vez de dar exemplo, entendeu? Isso foi um outro problema, né? Queria que já era... Cara, a última Coca-Cola do deserto, né? Quarta pessoa da verdade. Ou seja, temos dois extremos. Mas agora nós temos
os nossos próprios professores, como eu estou falando para vocês, incentivam que vocês não são superiores ao seu presbítero, que tem o ensino fundamental apenas, né? Se seu presbítero só tem o ensino fundamental e não teve as condições, ele vai ser usado por Deus, porque Deus usa cada um com a luz que ele tem e com as possibilidades que ele tem. Agora, se você tem a possibilidade de estudar e não estuda, não pensa que Deus vai te dar, mas o Espírito Santo vai me dar, não vai dar coisa nenhuma, porque ele não ajuda preguiçoso. Isso não está na Bíblia, Deus não ajuda, mas diz que Deus vai me dar ao abrir a minha boca, não está escrito. O Espírito Santo fará lembrar todas as coisas. Como vai lembrar se você não viu? Estuda a Bíblia, tá? São espiritualistas. Bom, sobre Deus nós concluímos essa parte e nós começamos sobre a Trindade, já adiantamos um pouco quando havíamos trocado o PowerPoint, e eu creio que vai ser muito importante, vamos dar essa primeira introdução, nós já fizemos aqui, assim que eu vou soltá-la, né? Isso aqui. Bom, sobre a Trindade é muito importante saber, porque no Antigo Testamento, ainda que a Trindade está vislumbrada ali, quando eu escrevia sobre a Trindade, eu ria, né, às vezes, né? Eu ria porque há muitos anos atrás nós escrevemos alguma coisa em espanhol para publicar, e depois eu ficava rindo e disse, puxa vida, como está tão claro a existência da Trindade. Só que no Antigo Testamento, para os judeus, essa Trindade não existe. Mesmo crendo na existência do Messias, né, eles não creem na existência de um Deus trino, como nós cremos, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque o Filho para eles não é Filho, é o Messias, é o próprio Deus, né? Porque ao falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vamos quebrar, segundo eles, esse princípio monoteísta da religião judaica. Mas nós cremos que a Trindade está patente desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, né? A própria palavra Elohim que nós encontramos, né? Bereshit Elohim bara, ou seja, no princípio criou o Deus Trino, né? Ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o texto hebraico mostra a presença da Trindade. Quando o homem, né, tentou chegar em um lugar para não ser dispersado pelo mundo, o que é que nós vemos Deus falar? Desçamos e confundamos, né? Não é Deus falando com os anjos, é a Trindade, né? Nós vemos na bênção tríplice, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta sobre ti e te terá paz. Senhor Pai, Filho e Espírito Santo, na tríplice santidade de Deus. Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ou seja, nós vemos de diferentes maneiras a Trindade representada no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que nós vamos começar a ver a partir de agora. Professor, os judeus messiânicos, então eles não acreditam na Trindade? Bom, ele está falando sobre os judeus messiânicos. Judeu messiânico não existe. Isso é uma invenção moderna. Existem 3 classes de pessoas, segundo a Bíblia, na face da terra. 1 Coríntios capítulo 10. Não seja motivo de tropeço nem escândalo, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, na face da terra existe israelitas, chamados de judeus, pela religião professante, gentios ou gregos, como está em algumas versões, de etnia, do grego, que é as nações da terra, gentios, e igreja. Igreja se compõe de judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Não existe cristão messiânico, nem judeu messiânico. Judeu não existe a raça judaica. Nós encontramos na 25 de março, na Santa Efigênia, lá do Bom Retiro. Ali vai um judeu. Não é um judeu, é um israelita. Judeu é a religião praticada pela maioria dos israelitas. Não existe a raça judaica, nem a nação judaica. Existe a nação israelita que pratica o judaísmo. Então, se um israelita ou um judeu, ele aceita Jesus, ele deixa de ser judeu e passa a ser igreja de Deus. Professor, quer dizer... Nós falamos messiânicos judeus que aceitam o Messias antecipado. Isso não existe. Quer dizer, é como se fosse essa pergunta. O pastor perguntou outro dia, isso há uns 20 anos atrás, né? Perguntou, eu levantei a mão e falei.
Quantos povos existem para Deus? São 3. Que é 10 Judeus, gentios e igreja. Só existem 3 povos para Deus. Inclusive a igreja evangélica, nós temos a igreja messiânica. Não existe. Se a igreja não é messiânica. O Messias, e até que nossa igreja, irmãozinho, né? Eu não sei falar nem português, vou querer falar em hebraico. É difícil. Yeshua HaMashiach. Para que isso? No meio do culto. Irmãos, porque segundo Yeshua HaMashiach. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, irmão não sabe falar nem paulistês, vai querer falar hebraico. Diz, irmão, escreve aí esse Yeshua HaMashiach. Escreve para mim. Ele não sabe escrever. Vai começar a escrever assim, já está errado, escreve de trás para frente. É de trás para frente que se escreve. Aí eu digo, olha só, eu sou o autor do primeiro livro de exegese de hebraico do Brasil, publicado em 85 pela CPAD. Não sei falar em hebraico. Eu sei traduzir, mas não sei como conversa. Eu falo algumas coisas, mas não sei conversar em hebraico. Agora vem aparece um irmãozinho que mal sabe ler e escrever, porque irmão Yeshua HaMashiach. O dia gravou. É complicado, né? É complicado, né? Então, irmãos, vamos falar o que nós sabemos. Semana nós, irmão, pastor, o senhor escreveu aquele livro de exegese de hebraico e tal. Irmão, eu sei traduzir algumas coisas de grego e hebraico. Estudei 3 anos hebraico, fui estudar hebraico com os judeus. Fiquei lá 1 ano estudando com os judeus, em Cami. Estudei hebraico, não em Israel, em Buenos Aires, em Cami, Conselho Argentino de Mulheres Israelitas. Estudei hebraico com professores gregos, com professores gregos. Mas não sei falar, eu me defendo algumas palavrinhas. Agora vem um irmãozinho que escutou aí um DVD, e aqui no culto, né? Ele não sabe o que eu estou falando, né? Geraldo sabe, né? Então, irmãos, isso eu acho bonito e tal, para quem sabe, mas você não vai, se você vai explicar e traduzir Não é o uma conteúdo da palavra... mensagem, desculpa, pastor, eu não quero... Não é o senhor não está questionando o que ele prega, é essas expressões. É o snobismo, né? Então, nós devemos ser o mais... Sabe por que as pessoas gostavam de escutar Jesus? Já falei para vocês. Porque ele era simples. Então, vamos ficar no que nós aprendemos aqui. Então, a pessoa chega numa congregação, começa... Yeshua HaMashiach, o que é isso? HaMashiach. É complicado, né? Vamos ser simples, né? Voltamos aqui, voltando de assunto. Então, é uma coisa muito importante entender que o Antigo Testamento apresenta a Trindade de diferentes maneiras, né? Os cristãos também têm dificuldade de entender a Trindade. É a doutrina mais difícil da Bíblia. Da teologia é entender a Trindade. São 3 deuses. Então, onde é que estava o Deus Filho quando não estava aqui encarnado? E Deus é Espírito Santo, porque só aparece ali com evidência em São João capítulo 14, vou mandar outro Consolador. Mas que outro Consolador? Outro Deus? É complicado entender a doutrina da Trindade. Para nós teólogos é complicado também. Eu tenho muito cuidado ao tocar nesse tema, né? Muito cuidado. Agora o pastor lá do Pará, do ministério lá de Tucuruí, onde eu estive agora, que é um homem PhD por Cambridge, ele disse, pastor, eu li as suas publicações, o senhor pode trazer em novembro um estudo específico só para 60 pastores do estado, que vão ficar aqui 1 semana ouvindo o senhor sobre isso é muito delicado. Mas o senhor escreveu sobre isso lá na Espanha, eu vi seu material publicado na Espanha, eu escrevi sobre aquilo, mas eu tenho minhas dúvidas também. Então ninguém é autossuficiente em nada da teologia, principalmente de pontos difíceis da teologia. Trindade, predestinação, arminiano, calvinista. Eu não sou arminiano, sou calvinista. Então são coisas delicadas, né? Você é arminiano? Nem arminiano, nem calvinista. Você está acima do muro, né? Não. Eu definido. Brincadeira, pastor. Se você ver, eu faço um comentário do texto grego de Efésios, capítulo 1, e já está pronto. Eu não vejo a hora de dar só para pastores. E vamos mostrar que Armínio era
Absolutista e Calvino também, os dois. Eram exagerados, fanáticos no que criam. Mas se lê Efésios capítulo 1, vai ver que Efésios não lança nada disso. Ele fala sobre o que foram destinados antes da fundação do mundo, mas fala como é que eles foram destinados. Eu não sou nem a favor de um nem de outro. Eu tenho meu ponto intermédio. Eu apresento 5 pontos na Bíblia sobre o destino do ser humano que a Bíblia nos mostra nas epístolas paulinas. Mas isso é outro tema. Bom, na realidade até mesmo os cristãos têm sua dúvida sobre a Trindade, né? Como é que você vai explicar a Trindade? São 3 deuses? É um só Deus? Mas como é que Deus pôde morrer na cruz, né? Ou seja, é complicado isso. Por isso que no concílio, né? Um dos concílios que ia definir se Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Como Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Nós veremos na próxima aula sobre isso. Então é um pouco delicado, né, discutir a Trindade. E vamos tentar pincelar rapidamente algumas coisas sobre esse assunto. As pessoas chamam a Jesus de Pai na oração, às vezes. Eu vejo as orações, né? E pedem a Ele em nome dele mesmo. Oh meu Pai, oh Jesus, me abençoa. Como se Ele fosse o Pai. Não diz só Pai, me abençoa em nome de Jesus. Jesus nos ensinou a orar assim. Então nós temos dúvida de entender a Trindade. Chamamos Jesus de Pai e oramos em nome da Trindade. Eu não posso orar em nome da... Eu posso, agora não devo orar. Posso porque eu faço isso. Não deveria, né? Em nome da Trindade. Tem gente que ora em nome do Espírito Santo. Ou pede ao Espírito Santo, eu já ouvi isso. Ou Espírito Santo me abençoa e tal. Ou seja, é difícil, né? Apesar de não ser o termo próprio, é que nós nos confundimos. Por isso que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, né? Outros agradecem ao Pai que morreu na cruz pelos nossos pecados, quando foi o Filho que morreu. Ou seja, nós mesmos fazemos confusão. E mesmo assim Deus nos ouve. Porque Ele entende a nossa ignorância, né? Pela sua condescendência, a sua misericórdia, etc. Ele entende isso, né? Há até quem agradeça ao Espírito Santo por ter morrido na cruz. Que é o outro extremo, né? Não tem nada a ver, né? Isso não atrapalha a oração. Isso é minha ignorância. É óbvio que Deus entende o que a pessoa diz, mas traz muita confusão em nossas igrejas. Por isso que vocês estão estudando aqui. Não para serem os sabichões, não. Para que tenham condições de orientar a igreja, a congregação, com humildade, tá? Tem pessoas que vão ter, não, irmão, nada disso, tá? Não, os canelas de fogo e tal. A doutrina, aqui tem a boca dela de fogo. Uia! Professor, intervalo, viu? Aqui tem... Ainda falta 3 Aqui tem canela, tem um corpo todo de fogo. Já